Tema 2. Organização administrativa. Foco da prova: as bancas cobram principalmente diferenças entre órgão e entidade, administração direta e indireta, centralização e descentralização, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, criação das entidades, personalidade jurídica, regime de pessoal, vinculação e subordinação, pegadinhas envolvendo exemplos. Number 1. Conceito geral. A organização administrativa é a maneira como a administração pública distribui órgãos, entidades, competências e atividades para exercer suas funções. Ela se divide em administração direta, formada pelos órgãos que integram a estrutura das próprias pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Administração indireta, formada por entidades administrativas com personalidade jurídica própria, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Number 2. Administração direta. O que é? A administração direta é o conjunto de órgãos que integra a estrutura interna dos entes políticos. Os órgãos pertencem diretamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Eles são partes integrantes da pessoa política a qual pertencem. Ache exemplos no âmbito federal: Presidência da República, ministérios, secretarias, Receita Federal, órgãos subordinados ou vinculados à estrutura ministerial. Correção importante: a Receita Federal não é autarquia, é um órgão da estrutura da administração pública federal direta. Number 3. Características dos órgãos públicos. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria, não possuem patrimônio próprio independente, exercem competências atribuídas por lei, integram uma pessoa jurídica, atuam por meio de agentes públicos. Quando o Ministério pratica um ato, juridicamente quem está atuando é a União. Exemplo simples: o Ministério da Educação é um órgão. Ele não é uma pessoa jurídica separada da União. Assim, órgão, Ministério da Educação, pessoa jurídica, União. 4. Administração indireta. O que é? A administração indireta é formada por entidades administrativas criadas ou autorizadas por lei para desempenhar atividades específicas. Essas entidades possuem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, capacidade administrativa, competências definidas em lei, autonomia administrativa e financeira nos limites legais. Autonomia não é soberania. As entidades da administração indireta possuem autonomia administrativa, mas não possuem soberania. Já a autonomia é a capacidade de administrar seus próprios assuntos dentro dos limites estabelecidos pela lei. Soberania é o poder supremo do Estado, não subordinado a outro poder dentro do território nacional. Somente o Estado possui soberania. Number 5. Entidades da administração indireta. A administração indireta possui 4 espécies principais. 1. Autarquias. 2. Fundações públicas. 3. Empresas públicas. 4. Sociedades de economia mista. Number 6. Autarquias. Conceito: autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada para desempenhar atividades típicas da administração pública. Características: personalidade jurídica de direito público, criada diretamente por lei específica. Patrimônio próprio, capacidade administrativa, exerce atividade típica do Estado, sujeita a controle estatal, não possui finalidade lucrativa como objetivo principal. A Constituição determina que a autarquia seja criada diretamente por lei específica. Cite Turen 843 Search. Sir Turner 843 Search de Junto Nacional do Seguro Social, INSS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Banco Central do Brasil, agências reguladoras, universidades públicas constituídas como autarquias, conselhos profissionais, em regra. A Receita Federal não é autarquia. Regime jurídico. Por serem pessoas jurídicas de direito público, as autarquias possuem prerrogativas e sujeições próprias do regime público. Em regra, seus agentes ocupam cargos públicos e estão sujeitos a regime estatutário, conforme a legislação do ente responsável. Fundações públicas. Conceito: fundação pública é uma entidade criada pelo poder público para desenvolver atividades de interesse social. Exemplos de áreas: saúde, educação, pesquisa, cultura, assistência social, desenvolvimento científico. Natureza jurídica. A fundação pública pode possuir personalidade jurídica, de direito público, de direito privado.
Fundação pública de direito público é também chamada por parte da doutrina de autarquia fundacional. Possui regime semelhante ao das autarquias. Fundação pública de direito privado. Possui personalidade privada, mas continua integrando a administração pública e sujeita a diversas normas de direito público. Criação. A Constituição estabelece que a instituição de fundação seja autorizada por lei específica, cabendo à legislação complementar definir suas áreas de atuação. Constitutionen 80143 Search, Saturning 80143 Search 21, ito público. Pode aparecer como criada diretamente por lei. Fundação de direito privado, sua instituição é autorizada por lei e depende dos atos posteriores de constituição. Exemplo: Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. 8. Empresa pública. Conceito: empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado criada após autorização legal para prestar serviços públicos, explorar atividade econômica. Características: personalidade jurídica de direito privado, criação autorizada por lei específica, capital totalmente público, pode adotar diferentes formas societárias. Empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Ingresso dos empregados mediante concurso público, sujeita a licitação e controle público. Capital. O capital da empresa pública é integralmente pertencente ao poder público. Pode haver participação de mais de uma entidade pública, desde que o capital permaneça totalmente público. Forma societária. A empresa pública pode assumir diferentes formas admitidas pelo direito. Não precisa ser obrigatoriamente sociedade anônima. Exemplos: Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Correios, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. 9. Sociedade de Economia Mista. Conceito: sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado criada após autorização legal para prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica. Características: personalidade jurídica de direito privado, criação autorizada por lei, capital público e privado, controle estatal, maioria das ações com direito a voto pertencente ao poder público ou à entidade controladora. Obrigatoriamente constituída como sociedade anônima, empregados regidos pela CLT, ingresso por concurso público, sujeita a licitação e controle público. Cash Capital. Existe participação do Estado de investidores privados. Entretanto, o controle da entidade deve permanecer com o poder público por meio da maioria do capital votante. Exemplos: Banco do Brasil, Petrobras. A Embraer não deve ser utilizada atualmente como exemplo de sociedade de economia mista. Quadro comparativo das entidades: entidade, personalidade, forma de criação, capital, exemplo, autarquia. Autarquia, direito público, criada diretamente por lei específica, público INSS e IBGE. Fundação pública, direito público ou privado, criada ou autorizada conforme sua natureza. Fiocruz, empresa pública, direito privado, criação autorizada por lei, totalmente público. Caixa Econômica Federal, sociedade de economia mista, direito privado, criação autorizada por lei, público e privado com controle estatal, Banco do Brasil e Petrobras. Número 11. Criação das entidades. Autarquia. A lei específica cria diretamente a autarquia. Com a vigência da lei, surge a pessoa jurídica, conforme as regras estabelecidas. Empresa pública. A lei específica autoriza sua criação. Depois, são necessários os atos constitutivos e o registro correspondente. Sociedade de economia mista. A lei específica autoriza sua criação. Também depende de atos constitutivos e registro. Fundação pública. A resposta depende de sua natureza jurídica. Direito público, regime próximo ao da autarquia, direito privado, instituição autorizada por lei. Memorização. A autarquia é criada. As demais são autorizadas. A natureza da fundação pública exige atenção especial. 12. Vinculação não é subordinação. As entidades da administração indireta ficam vinculadas ao ministério ou órgão relacionado à sua área de atuação. Essa vinculação permite controle de finalidade, supervisão ministerial, verificação do cumprimento dos objetivos legais, controle de resultados. O Decreto-Lei nº 200 inclui autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações na administração federal indireta e prevê sua supervisão ministerial. Situren 81143 Search, pegadião direta e uma entidade da administração indireta, não existe hierarquia comum.
Existe vinculação, supervisão, controle finalístico. Dentro da mesma pessoa jurídica, pode existir hierarquia entre órgãos. Entre pessoas jurídicas diferentes, existe vinculação e não subordinação hierárquica. Resumo: órgão subordinado, hierarquia. Entidade vinculada, controle finalístico. Número 13. Administração direta e indireta. Critério administração direta, administração indireta. Composição: órgãos públicos, entidades administrativas, personalidade jurídica. O órgão não possui personalidade própria. Cada entidade possui personalidade própria. Patrimônio: pertence à pessoa política. Patrimônio próprio. Relação administrativa: pode existir hierarquia entre órgãos. Existe vinculação e controle finalístico. Exemplos: Presidência, Ministérios e Secretarias, INSS, Caixa e Banco do Brasil. Responsabilidade: a pessoa política responde pelos atos dos órgãos, a entidade responde por suas obrigações conforme o regime aplicável. Pessoal: predominantemente estatutário ou seletista, conforme a entidade. Número 14. Regime de pessoal. Administração direta, em regra, possui servidores, ocupantes de cargos públicos, submetidos a regime estatutário. Autarquias e fundações públicas de direito público. Em regra, possuem servidores estatutários. Taxas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Possuem empregados públicos regidos pela CLT. Apesar do regime seletista, a contratação depende de concurso público. Pegadinha: empregado público é regido pela CLT. Ingressa por concurso, não adquire a estabilidade do artigo 41 da Constituição nas mesmas condições do servidor estatário. 15. Centralização e descentralização. Centralização: o próprio ente político executa a atividade por meio de seus órgãos. Exemplo: a União presta uma atividade diretamente por meio de um ministério. Descentralização: o ente político transfere a execução de determinada atividade para outra pessoa. Pode ocorrer para uma entidade da administração indireta, uma concessionária, uma permissionária, outra pessoa jurídica. Na descentralização surgem pessoas jurídicas diferentes. Número 16. Concentração e desconcentração. Desconcentração é a distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Produz a criação de órgãos. Exemplo: a União distribui competências entre seus ministérios e secretarias. Resultado: vários órgãos, uma única pessoa jurídica. Descentralização transfere a execução da atividade para outra pessoa jurídica. Resultado: mais de uma pessoa jurídica, autonomia administrativa, ausência de hierarquia entre as pessoas. Comparação essencial: situação, resultado, desconcentração, criação ou distribuição entre órgãos, descentralização, transferência para outra pessoa, centralização, o próprio ente executa, concentração, competências reunidas em menos órgãos. 17. Responsabilidade, administração direta. Como o órgão não possui personalidade jurídica, quem responde juridicamente é a pessoa política: União, Estado, Distrito Federal, Município. Administração indireta. A entidade possui personalidade jurídica e patrimônio próprios. Por isso, em regra, responde diretamente por suas obrigações. A responsabilidade do ente político pode ocorrer de maneira subsidiária ou em situações específicas, conforme a natureza da entidade, a atividade exercida, a legislação, o caso concreto. Não é correto afirmar de maneira absoluta que o Estado nunca responde pelos atos das entidades da administração indireta. Número 18. Licitação e controle. Empresas públicas e sociedades de economia mista possuem personalidade de direito privado, mas integram a administração pública. Por isso, continuam sujeitas a regras como concurso público, licitação, transparência, prestação de contas, fiscalização dos tribunais de contas, princípios da administração pública. Direito privado não significa liberdade igual à de uma empresa particular comum. Essas empresas estão submetidas a um regime jurídico híbrido, parte de direito privado, parte de direito público. Número 19. Principais pegadinhas de prova. Número 1. Órgão não é entidade. Órgão não possui personalidade jurídica. Integra outra pessoa jurídica. Resulta da desconcentração. Entidade possui personalidade jurídica própria. Pode possuir patrimônio próprio. Resulta da descentralização administrativa. A 2. Administração indireta não possui soberania. As entidades possuem autonomia administrativa, mas continuam submetidas à lei, aos princípios administrativos, ao controle estatal,
a finalidade para a qual foram criadas. 3. Vinculação não significa subordinação. Uma autarquia vinculada a um ministério não está subordinada hierarquicamente a ele. Existe controle de finalidade e não poder hierárquico comum. 4. Autarquia é pessoa de direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas de direito privado. 5. Capital da empresa pública é totalmente público. Não precisa pertencer exclusivamente a um único ente público. 6. Capital da sociedade de economia mista é formado por recursos públicos e privados. O poder público deve controlar a maioria do capital com direito a voto. 7. Forma societária. Empresa pública pode assumir diferentes formas. Sociedade de economia mista, obrigatoriamente sociedade anônima. 8. Regime dos trabalhadores. Autarquia, servidor estatutário, em regra. Empresa pública, empregado seletista. Sociedade de economia mista, empregado seletista. Todos devem ingressar por concurso, salvo os cargos ou funções admitidos constitucionalmente. 9. Receita Federal. A Receita Federal é órgão da administração direta. Não é autarquia nem empresa pública. 10. Embraer. A Embraer não deve ser indicada atualmente como sociedade de economia mista. Exemplos mais seguros: Banco do Brasil, Petrobras. 20. Mapa de memorização. Administração direta formada por órgãos sem personalidade jurídica própria. Integra União, Estados, DF e municípios. Existe hierarquia interna, exemplo, ministérios. CHEP, administração indireta, formada por entidades, personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, autonomia administrativa, existe vinculação, não hierarquia. Autarquia, direito público, criada por lei, atividade típica do Estado, exemplo, INSS. Fundação pública, direito público ou privado, atividade social, exemplo, Fiocruz. Empresa pública, direito privado, capital totalmente público, forma societária variável, exemplo, Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista, direito privado, capital público e privado, controle estatal, obrigatoriamente sociedade anônima, Banco do Brasil. Número 21. Revisão final. Administração direta. Conjunto de órgãos que integra as próprias pessoas políticas. Administração indireta. Conjunto de entidades com personalidade jurídica própria, criadas ou autorizadas para desempenhar atividades administrativas. Órgão. Parte de uma pessoa jurídica sem personalidade própria. Entidade, pessoa jurídica com direitos, obrigações, patrimônio e competências próprias. Desconcentração. Distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Descentralização. Transferência da execução para outra pessoa. Hierarquia. Existe normalmente entre órgãos da mesma pessoa jurídica. Vinculação. Existe entre a administração direta e as entidades da administração indireta. Entidades da administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Segundo assunto concluído.